Meus amados irmãos, amadas irmãs, todos presentes, bom de ver vocês. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta que Paulo escreveu aos irmãos em Tessalônica. Esta igreja era uma igreja que apresentava excelentes notícias do Evangelho. Nós vamos provocar uma mensagem nesta noite com a permissão e também pela orientação de Deus. Nós ousamos colocar um título um pouco informal nesta noite. E é assim: olá, para onde você vai? É uma pergunta como alguém que quer saber para onde alguém está indo. Nossa leitura inicial está no capítulo 1, do verso 7 ao verso 9, 3 versículos. Podemos ler? Amém. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conheceram a Deus e dos que não obedeceram ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Oração. Amado Pai Celestial, majestoso, misericordioso e bondoso, tenha piedade de nós te rogamos. Por esta igreja, por cada ouvinte, por cada um que está presente nesta noite, saiu da sua casa e veio ouvir a palavra de Deus. Que possam retornar contentes, satisfeitos, alegres, contemplados na sua palavra. Senhor, nos ajude a ter capacidade para tal operação por intermédio do seu Espírito. Em nome do seu Filho amado, nós te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, todos que nos ouvem, quando Paulo escreveu esta carta, ele não escreveu apenas ele, mas estava em 3 mãos. E Paulo escreve logo no primeiro versículo que essa carta foi assinada por ele, por Silvano, ou Silas, um nome grego e outro nome latim, e Timóteo, conhecido Timóteo. E Paulo apresenta a esses irmãos uma saudação comum de graça e paz para aqueles irmãos, mas ele começa a descrever estes irmãos de uma forma que nos alegra ver. E ele diz, por exemplo, da metade à frente do 3º versículo, que a fé daqueles irmãos crescia muitíssimo. E o amor de cada irmão daquela igreja aumentava de uns para com os outros. E era intensa a multiplicação desses irmãos de fé e de amor. E Paulo diz, de maneira que nós ficamos tão contentes, que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, porque o que eles viam naqueles irmãos, eles tinham que contar para os outros irmãos também. E Paulo continua descrevendo que eles tinham paciência uns com os outros e fé, e em todas as perseguições e aflições, eles suportavam. Antes de Paulo escrever que eles haviam passado por perseguições e aflições, parece que nada acontecia, mas aconteciam situações adversas. E Paulo diz, isso é uma prova clara, versículo 5, do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Me parece, quando nós lemos a primeira instância, como
Paulo escreve que era uma prova clara do juízo de Deus se eles sofriam tanto. Ora, irmãos, nós comentamos que depois de passarmos por tantas tribulações, importa entrar no reino de Deus. E esses irmãos estavam indo para o caminho certo. Por isso, nós trouxemos um título mais informal para esta noite, como um olá para alguém, dizendo, olha, para onde você vai? E a interpretação pode ser dupla deste título. Não estamos perguntando se você vai para a casa de alguém ou se vai fazer uma viagem. A pergunta é, para onde você vai na eternidade? E nós vemos que Paulo diz que Deus é justo e que paga tribulação aos que vos atribulam. A partir desse momento, Paulo constata no versículo 7, primeiro versículo da nossa leitura, vós, irmãos que sois atribulados, descanso conosco. Não agora. Esse descanso é alívio conosco. Quando o Senhor Jesus se manifestar, vindo dos céus, com os seus anjos de poder, será o dia em que todas essas aflições cessarão. De modo que as igrejas verdadeiras do Senhor estão no mesmo espírito, esperando Jesus voltar. E mais uma vez, o assunto tribulação entra em cena, sempre acompanhado, isto é, derivado de dos resultados, podemos dizer, por aqueles que suportam com fé, perseverança e amor. E na certeza absoluta de que um dia descansarão das suas obras no Senhor. Ontem à noite nós estamos ainda no primeiro capítulo de Tiago, e Tiago, ele também passa a dizer para aqueles irmãos de Jerusalém que passavam fome, necessidade, perseguição, que o dia deles de descanso também iria chegar. Ora, no dia do Senhor haverá um encontro de todos esses irmãos que foram atribulados. Em Tiago 1:12, foi o último versículo da noite de ontem, nós lemos, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Promessa de Deus, assinatura do Senhor é cumprimento certo para aqueles que creem. Há uma regra divina, depois das tribulações sempre haverá o alívio e o descanso no Senhor. Amém, irmãos? Amém. Ora, irmãos, observe duas classes de gentes conduzidas para o padecimento eterno. Eu não sei se você observou no versículo 8, que Paulo diz que com labareda de fogo, tomando vingança número 1, dos que não conhecem a Deus, número 2, e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Duas subdivisões de pessoas que vão estar no mesmo lugar na eternidade. Diante dessa informação, nós vemos dois públicos de rebeldes. Deus estabelecerá justiça também a todos eles. Os que não reconhecem a Deus, os que vivem nas trevas, ainda que ouvindo alguém falar de Deus, não querem ter conhecimento prático de Deus, negam o Senhor sem ao menos ouvir o Senhor. Estes são os que não conheceram a Deus. Creio que este é um número maior de pessoas. Uma porque as pessoas não querem ouvir de Deus, não querem ter a notícia do Evangelho. Imagino, quando estamos nesse assunto, quantas pessoas passam na frente dessa avenida, tantas vezes aqui em Pereira Barreto, nesta igreja,
que temos um local de reunião da igreja excelente, nunca quiseram saber do que prega aqui. Por outro lado, os que conhecem a palavra de Deus e não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus. Conhecem a verdade que liberta, mas não decidem pelo que de tão excelente têm ouvido e até mesmo aprendido. São como aqueles que experimentam um bom remédio, mas não querem se curar. Esses conhecem o evangelho, mas não querem tomar decisão. De qualquer forma, todos os que não se aproximam verdadeiramente de Deus, com o arrependimento, continuarão cegos e insensíveis. Este é o para onde vai, que nós vemos Paulo escrever. O desprezo à pregação do evangelho da salvação é uma sentença ao próprio insensato, amontoando para si a ira de Deus no dia da redenção. Olha, irmãos, o mais velho livro da Bíblia, ao que se conceitua em Jó 36:13, olha o que esse homem escreveu há centenas de anos atrás. E os hipócritas de coração amontoa para si a ira, e amarrando-os ele, não clamam por socorro. Jó escreveu, e trocando em miúdos para nós entendermos, ele estava colocando esses ímpios de coração de pedra, que eles estão, na verdade, amontoando a ira de Deus para eles, reservada para eles. E quando amarrados nos seus pecados, não clamam por socorro. Sendo amarrados, não clamam por socorro. Porque quando negligenciam o evangelho, é como alguém estar sendo cada vez mais atado, mais enrolado, e não pedir socorro para ser livre. Imagine quantas pessoas passam a ouvir o evangelho, conhecem o evangelho, mesmo assim não dão crédito às pregações do evangelho. São esses. Temos pessoas que gostam de nós, têm até gosto de estar em nós, sabe da nossa índole, sabe do nosso moral, sabe do nosso senso profissional, da nossa lealdade. Eles gostam de nós, gostam de tudo que é bom que o Senhor ensinou de nós, mas não aceitam o evangelho que nós pregamos. Anda comum esse tipo de pessoas, e não são poucos. Quanta frustração terá um dia estas pessoas. Em Hebreus 6, 11 a 12, como gosto de fazer, um dueto de versículos, está escrito: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Nós não estamos abrindo toda a leitura, mas nós vamos ver que Hebreus, ela vai falar da fé e do patriarca Abraão. A negligência tem a ver com a preguiça. Vou repetir essa frase porque eu não sei se todos prestaram atenção. A negligência tem a ver com a preguiça, ou a indolência, a inatividade. Em Hebreus, o recado é para que haja disposição e querer com zelo e cuidado, através de um esforço diligente e árduo, para não se ver desanimado pelo caminho da apostasia, do afastamento de Deus. Imitadores é a referência para os seguidores para permanecerem fiéis até o fim. Quando nós vemos no versículo 12, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Como nós vemos que a negligência tem a ver com a preguiça, imitadores é referência para seguidores. Quem imita, segue. Quem imita quer fazer igual. Então, se nós conhecemos a fé de Abraão,
a fé dos nossos pais, a fé dos irmãos fiéis da igreja, nada mal imitar a fé desses irmãos. Quando uma verdade nua é apresentada diante de nós, isso nos afeta tanto. Concorda, irmãos? Quando o que é mandado para nós, como aconteceu com Abraão, o homem obediente, servo de Deus, desde o primeiro encontro que ele teve com Deus, isto é ser fiel até o fim. E é um exemplo. O exemplo da fé de Abraão é mencionado neste livro, não porque é o único, mas porque é mais ilustrativo do que qualquer outro. O patriarca, embora Abraão tivesse essa fé em comum com todos os piedosos, não é sem razão que ele é chamado pai dos fiéis. Os crentes devem ser diligentes. A preguiça nos priva da esperança da fé no sentido fidedignos, isto é, de fidelidade. Que quando você corre em Gálatas 5:22, você vai ver que um dos atributos do fruto do Espírito é a fé. E o sentido de fé em Gálatas 5:22 é fidelidade, é de ser fiel. Ora, irmãos, quando nós lemos em Tiago 2:23, mais uma vez, e Tiago cita Abraão, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Ora, irmãos, Tiago conhecia Gênesis, então ele captou de Gênesis 15:6, que Abraão creu no Senhor, está escrito, e creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Quando nós cremos em Deus, Deus nos vê justos. Deus nos vê justo. Então, meus irmãos, podemos concluir que a fé que opera por amor manterá a esperança em seu pleno devido exercício. Na esperança, e Deus vê em nós a fidelidade e a sua justiça operando em nós. Deus não olha para os nossos defeitos, vê o nosso compromisso. Ah, irmãos, Abraão teve oportunidade e não desperdiçou. Uma vez dado o recado de Deus para ele, chegou aos seus ouvidos, recebeu e obedeceu até o fim, ainda que fosse um desafio do seu próprio primogênito. Bom, irmãos, enquanto encontramos os homens nos desprezo do que Deus oferece, tão gratuito, da mesma forma que ofereceu a Abraão. Nem toma atitude de ao menos conhecer a pregação de algum pregador, ou de algum irmão, de alguma irmã, numa visitação que fala do Senhor, quando não querem ouvir, o anúncio não foi em vão. Nunca quiseram ouvir, mas as oportunidades nunca faltaram. Chegará um dia que as oportunidades cessarão. Lembre-se que nós lemos em Jó. Jó dizendo, 36:13, como nós lemos, são aqueles que, amarrados, não pedem socorro. Por isso, irmãos, que nós vemos no versículo 9, os quais por castigo padecerão eterna perdição longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Quanto mais perto é a vinda do Senhor, menos as pessoas creem na condenação para os que acostumaram virar as costas para as palavras de Deus. Se manifestam contrários à palavra de Deus, e com tristeza e com muitas lágrimas. Alguns desses estão nos nossos lares, nas nossas casas. Amamos tanto. Conhece o caminho da verdade,
mas viram as costas para o Senhor. Quando alguém não dá crédito, vira as costas para a palavra de Deus, ele está dizendo não à palavra de Deus. E isto é sério. Em Mateus 25 e 46, nós vamos ler um versículo, depois nós vamos ler o que é esse versículo, qual a mensagem dele. Disse Jesus: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Ora, irmãos, nós lemos em 2 Tessalonicenses, em que Paulo também diz sobre dois caminhos. Nós vemos Jesus dizer, nas mesmas palavras, que diz de alguém ou um plural, um conjunto de pessoas, estes ou alguém destes, que irão para o tormento eterno. Mas os justos, aqueles que obedecem ao Senhor e Deus vê justiça neles, irão para a vida eterna. Notoriamente, sem dúvida alguma, nós vemos que Jesus aponta dois destinos. Jesus diz que necessariamente qualquer um de nós vai para um lugar desses dois mundos eternos. Cada um de nós. A começar aqui pelo irmão Paulo e terminar lá para o irmão Márcio, cada um de nós só tem dois caminhos. Ou o caminho dos justos, ou o caminho que eles, Jesus diz. Vamos ver quem são eles daqui a pouco. Então, esses quem irão para o tormento eterno, quem são esses? Esses a quem Jesus apontava são os que fizeram o mal e deixaram de fazer o bem. Em primeira instância, para você entender melhor. Não saia correndo daqui dizendo, vou fazer o bem a partir de hoje, porque assim eu vou estar com Jesus. Ora, não apenas pelas atitudes boas ou ruins, mas pelo o que condiciona alguém a fazer o bem. De onde vem, qual é a fonte das suas bondades, das suas boas obras? Porque alguém que admitia uma fé inédita, que o impulsionaria a fazer coisas benéficas diferentes, receberam conhecimento para operar o bem que deveriam fazer, abandonar o mal que praticavam. Se esses alguém estão para ir para um lugar de vida eterna, e porque este lugar existe, e Jesus confirma. Então, nós vamos conhecer melhor o que Jesus e a quem Jesus estava anunciando. Mas Jesus conta uma história sobre isso. Eu vou pedir para o irmão Renan ler em Mateus capítulo 25, do 31 ao 46, e vai terminar nesse versículo que nós lemos, em 25, 46. Faça favor, irmão Renan, leia para nós. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes às ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhe dirá: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer. Tive sede,
e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, e estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, e não me visitastes. E então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? E então ele responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Amém, irmãos. Nós observamos a definição do próprio nosso Senhor Jesus entre bodes e ovelhas. Não está difícil de discernir que há uma missão para completar a obediência e a justiça de Deus sobre aqueles que servem ao Senhor. Jesus usa em primeira pessoa: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me hospedaram. Amém, irmãos, porque Jesus aqui define os dois lados. E a leitura, eu creio que foi bem autossuficiente para nós podermos passar agora, devido ao conhecimento que você tem, do porquê Jesus dizer que estes, ou o que ele denomina bodes, por tormento eterno, mas as ovelhas, os justos, para a vida eterna. Como todos nós existimos e somos uma pessoa única, agora você sabe se é um justo ou é um destes outros, pelas ações. Pelas ações, e Jesus deixou bem claro, pelas ações. E nossa pregação consiste nessa verdade. Como você existe, as suas obras apontam o seu destino. Isto é, olá, para onde você vai? Você é que sabe para onde vai. Não sou eu. Cada um sabe para onde vai. A realidade é: o inferno existe e a salvação também existe. Sem Jesus, o inferno está garantido. Naturalmente, todos nós seremos conduzidos à morte eterna sem Jesus. Apenas Jesus pode salvar, te resgatando para a vida eterna. E todos que vão para a vida eterna são justos diante de Deus. Amém. Não diante de nós. Não podemos entender que podemos ter compreensão dos justos apenas pelo que nós vemos. Pelo fruto se conhece a árvore. E cada um dá testemunho, como Abrão deu testemunho da justiça como justo, porque as suas obras mostravam quem ele era. E isso foi um exemplo para dizer: siga a fé de Abraão. Faça o que Abraão fez, seja obediente. Uma obra espetacular que nós vemos Jesus falar, que desse a um desses pequeninos, a mim me deu. Ora, irmãos, é necessário falar deste lugar aqui na igreja, em reunião, porque no mundo não se fala deste assunto. Dos que estão caminhando no meio de uma grande manada para esse terrível lugar de tormento, será alertado pela igreja do Senhor, pelos anunciadores. Como nós lemos em Tessalonicenses, ou aqueles que querem ouvir, ou aqueles que nem querem ouvir. E também para os justos que querem ouvir, servir, ser fiéis e obedientes ao Senhor, e fazer a obra do Senhor. Porque não tem como ser justo se não fizer a obra que Jesus ensina aqui, e é ao alcance de todos. Como nós vemos, Jesus fala de coisas que não têm valor algum, mas está na sua mão. Interessante, irmãos, que não é feio alertar do inferno. Terrível é ir para lá. Há uma ordem oculta das fontes desse submundo do mal e das trevas,
para evitar falar desse lugar e explicar para você. Esta ordem de silêncio é ideia do diabo. É a articulação de Satanás. Satanás não tem nenhum prazer em ver essa igreja aberta. Não tem. Ele quer calar as igrejas do Senhor. Quer calar os pregadores do Senhor. Quer quebrar as pernas dos que andam anunciando o evangelho do Senhor. A ordem das trevas é silêncio total, não pregue a salvação e nem anuncie a condenação. Sem os dois lugares apropriados para o emprego da justiça de Deus, porque é necessária a existência do inferno, porque a justiça de Deus vai se aplicar quando os dois mundos existem. Se não existir os dois mundos, não se faz a justiça verdadeira, porque estamos tratando dos justos. Porque apenas nesse mundo é óbvio que a justiça não é feita, e não precisamos aprofundar nem explicar mais nada, porque sabemos que nesse mundo não há justiça. Este mundo é injusto. É uma definição sine qua non. Não tem como. Observamos todos os dias, em todos os momentos. Talvez você saia da igreja hoje e você vai ver uma injustiça. E isso não faz bem para nós. Como o justo Ló andava enfadado dos dias dos homens. Além da morte, é que o trono da justiça está instalado. Além da morte, para onde você vai? A partir do momento do encontro com o Senhor, a justiça de cada um de nós será instalada. Em um certo lugar da Bíblia está escrito: se começa o julgamento pela casa do Senhor agora, imagine por aqueles. De forma que, irmãos, se os homens constroem presídios cruéis para os seus condenados aqui na terra, existem presídios cruéis, não estou dizendo se merecem ou não sofrer estar lá presos. Por que Deus não faria uma prisão eterna para os injustos da terra? Justiça seja feita. Amém? Amém. Para terminarmos, Provérbios 21 e 21 está escrito: o que segue a justiça e a beneficência. Observe, a justiça nós vemos é aquele que tem fé e obedece ao Senhor, aos olhos do Senhor é um justo. Amém? No texto que o nosso irmão Renan escreveu, nós vemos ele lotado de beneficência. Beneficência é prestar ajuda aos necessitados. Como se Jesus fosse aquele necessitado que você ajuda um dia. Então, Provérbios diz: aquele que segue a justiça e a misericórdia ao próximo, que está enquadrado no segundo grande mandamento. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Misericórdia ao próximo. O que é que vai acontecer com uma pessoa que busca a justiça, é justificado em Jesus e também tem a obra do nosso Senhor Jesus? Provérbios diz que ele achará a vida. Achará a vida, encontrará a justiça e será honrado. São 3 atributos divinos. Porque no mundo nós não achamos vida, achamos morte. Em Jesus encontramos a vida. No mundo nós não encontramos justiça, mas no Senhor encontramos justiça. O mundo não nos honra, mas o Senhor nos dá honra. Lembra da leitura inicial nossa, Paulo dizendo que ele se honrava em gloriar os irmãos? Como se diz os jovens, por tabela, Paulo estava tão alegre de ver os irmãos tão bem. Este é o texto que o irmão leu para nós, que Jesus explicou sobre quem vai para um reino e quem vai para o outro, como nós lemos no versículo 46. E diz que os justos para a vida eterna. Nós vemos em Provérbios a vida eterna.
Que Deus nos abençoe. Que Deus te ajude. Que Deus nos dê a vida, nos dê a justiça e a honra imerecida. Amém? Que Deus nos ajude. Amém.